Olá, dando continuidade às nossas atividades. O tema que nós vamos abordar hoje é saúde do idoso e o enfoque vai ser prevenção de quedas. É um tema extremamente importante e de relevância para a saúde pública. Então, do ponto de vista da fisioterapia preventiva, o que nós iremos poder contribuir para ajudar essa população na prevenção do risco de queda. O objetivo dessa aula, ele vai ter alguns itens que serão abordados, né? E dentro desses itens nós vamos discutir um pouquinho de que ponto nós podemos contribuir, né, para que as quedas, que é um evento tão comum, né, embora ele não devesse acontecer com tanta frequência, mas ele é comum nessa população, e a gente vai entender os impactos de cair na vida do idoso. Então, primeiro a gente vai discutir um pouco uma definição de queda, depois entender os riscos de queda, o que impacto disso na saúde do idoso, relacionar, né, os níveis de queda com o envelhecimento populacional, por que se preocupar com isso e por que é um problema de saúde pública, entender as causas, né, os fatores de risco, tanto intrínsecos e extrínsecos, e também os comportamentais, o impacto da queda na qualidade de vida do idoso e por que isso é importante, né, por que entender qualidade de vida nessa fase, o evento síndrome pós-queda, o que acontece depois de cair, né? Quais são as diretrizes públicas da atenção à saúde do idoso? O que é descrito? Qual é a maior preocupação em relação às políticas públicas? Quais são as estratégias de prevenção de queda e como a fisioterapia pode contribuir? A fisioterapia preventiva pode contribuir neste quesito. Então, aqui vale uma breve introdução, né, do porquê a preocupação e quais são os números que nós temos, né? Então, sabemos que hoje nós temos uma população estimada de 20 milhões de idosos, representa cerca de 10% da população, mas esses números já podem ter mudado, porque nós temos uma população em envelhecimento. Os gastos com saúde em relação a fraturas são de ordem estimada de 81 milhões de reais. Isso é importante a gente considerar, porque um dos maiores problemas que vem com a queda são as fraturas e o tempo de internação. As internações em 2011, então, são dados antigos, então nós temos que considerar que esses fenômenos ainda acontecem e continuam acrescentando números. As mulheres, um número de 15 mil e os homens, um número de 7 mil. O que vale observar dessa informação? Que as mulheres caem mais, então elas são conhecidas como maiores caidoras, né? E isso em decorrência também da grande movimentação que uma mulher faz, não considerando que um homem seja menos ativo, não, mas a mulher é ativa devido às múltiplas tarefas que ela acumula, e bem porque também a mulher sofre mais de osteoporose, que é um dos fatores preditores de cair. Não considerando apenas isso, mas somando-se isso. A queda em si, ela traz um prejuízo enorme para a qualidade de vida, porque ela gera imobilidade e dependência. Então, uma pesquisa foi feita e foi questionado a alguns idosos quais eram os maiores medos desse idoso. A expectativa era de esperar, né, de ficar sozinho, que a solidão fosse uma primeira resposta. E a primeira resposta a ser dada foi o medo de ser dependente, o medo de depender de alguém para o cuidado. Então, um dos fantasmas do envelhecimento é a dependência, depender de alguém para cuidar de si, perder a capacidade de ir e vir, a mobilidade. Há um alto índice de mortalidade no que se chama de pós-cirúrgico, então, uma vez o indivíduo idoso internado por uma causa de uma fratura, a primeira preocupação, fratura de fêmur, que é uma fratura de um osso longo, requer um tempo cirúrgico e requer um pós-cirúrgico. Então, aí nós teremos complicações, tanto no tempo cirúrgico, o risco de anestesia, baseado pela idade, e no pós-cirúrgico, do tempo de internação e hospitalização, de um indivíduo vir a adquirir uma pneumonia e vir a óbito por isso. Então,
de 2009 e 2011, a gente pode ver que há um alto número de óbitos por fratura de fêmur. Então, já sabendo dessa informação, a nossa preocupação vai estar sempre baseada no risco de cair e nos impactos de cair para a vida do idoso. Então, se eu já sei que leva a uma taxa de mortalidade alta, que leva a uma fragilidade, a um prejuízo tanto psicológico quanto físico, eu tenho que criar estratégias de prevenção para gerar mais cuidado com a vida dessas pessoas. Aqui nessa projeção, né, para crescimento populacional, como eu falei para vocês, nós estamos vivendo uma fase de envelhecimento da nossa população. Então, aqui estima-se, né, que em 2050 nós teremos 127 milhões de pessoas na faixa de 20 a 64 anos. Então, seremos muitos e precisaremos de cuidado com essas pessoas. Então, a população idosa hoje, nós temos classificações dentro dessa, um idoso mais ativo, um idoso frágil e o super idoso. Então, o idoso mais ativo é aquele que hoje entendeu que ele tem que se preocupar com a saúde, é aquele que busca práticas de atividade física, de práticas corporais, tem boa nutrição, se preocupa com a alimentação, tem boa capacidade cognitiva, se interessa em aprender coisas novas. Tem o idoso frágil, que é aquele idoso que já tem comorbidades, né, que já sofre de doenças crônicas ou mesmo já está em situação de restrição, requer cuidado. E tem aquele super idoso, que é aquele idoso que está na faculdade, que tem ótima condição de saúde, ótima capacidade mental, e ele resolveu que ele vai usar todas essas possibilidades, essas potencialidades para envelhecer da melhor forma possível. Então, são aqueles relatos de pessoas com mais de 80 anos que estão sentados no banco das universidades aprendendo, né? Então, são uma taxa pequena dentro desse grupo populacional, mas ela tende a crescer se a população entender o que é envelhecimento saudável. Então, o Ministério da Saúde discute bastante isso, né, sobre como envelhecer com saúde pelo visto dessa projeção. Como nós teremos uma população mais idosa, então a gente precisa que essa população seja saudável, porque senão como nós iremos viver num sistema de saúde com uma população que depende exclusivamente dos programas de saúde, né? Então, se eu for pensar nesse contexto, um indivíduo idoso cheio de doenças crônicas, ele vai exigir uma demanda maior do sistema de saúde. Então, é de interesse público que nós mantenhamos essas pessoas na atenção básica, que ela tenha todos os seus processos, quando presente, de doença controlados, que elas tenham bons hábitos de alimentação, prática regular de atividade física, né? Bons pensamentos, né? Atividade cognitiva e a capacidade mental e espiritual bem desenvolvida. Então, a ideia é que a gente promova em todas as esferas a integralidade do ser, que o indivíduo se mantenha saudável. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a queda ela pode ser definida como um evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial. Então, todo mundo tem uma noção do cair, né? O que é cair? É ir ao solo, de encontro ao solo, né? Mas hoje nós consideramos qualquer instabilidade, só que o indivíduo nesse momento de instabilidade conseguiu se apoiar, ele não foi ao chão. Mas por uma definição mais consistente, né, a gente acaba ficando com a da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, que fala isso, que é um evento não intencional, não planejado. Por isso que nós vamos ter sempre que olhar as circunstâncias que levam o indivíduo à queda. Então, todo o cenário de um indivíduo vai ser considerado como um fator preditor de cair. Considerando alguns pontos importantes, a queda é um fato comum a todos nós, né? Ao longo da nossa vida, nós caímos, tivemos experiências de cair.
Só que nesse processo de cair, né, desde a infância, nós vamos criando mecanismos de adaptação, mecanismos reflexos, mecanismos cognitivos para nos defender da queda. Então, as reações de proteção, estirar, extensão do membro à frente, né, tudo isso são habilidades desenvolvidas pelo sistema nervoso central para nos proteger da queda. Com o passar do tempo e com o envelhecimento, esses mecanismos eles vão modificando. Isso é um processo biológico também natural, mas que prediz o cair. Considerando então um indivíduo idoso, nós vamos entender algumas consequências do envelhecimento, considerado como um envelhecimento natural, né, biologicamente programado. Nós sabemos que a partir dos 30 anos esse processo de envelhecer acontece, então aquela mesma capacidade de reposição de células diminui, então isso é um processo natural. Então o mesmo acontece com os estímulos de resposta, eles se tornam mais lentos no momento em que eu mais preciso deles. Então se o indivíduo está na iminência de cair, e ele já está em fase de envelhecimento, esse reflexo será lento ou às vezes até inexistente. Então, a maioria dos idosos, eles têm preocupação em cair, né? Ou então de medo de cair. Então, alguns se preocupam se irão cair ou não, outros que já experimentaram o evento queda têm medo de cair novamente, porque eles sabem, seja pela cultura popular ou mesmo por experiência familiar, que a consequência da queda impacta significativamente na sua qualidade de vida. Então, ele tem preocupação, ele precisa continuar no ambiente em que está, nas suas funcionalidades, e ainda tem contra si a diminuição dos reflexos, a lentidão, como um mecanismo de proteção do risco de cair. Considerando então que cair é um evento próprio da infância, principalmente da primeira infância, onde os reflexos estão em treinamento e desenvolvimento, a capacidade do cérebro em reagir frente às situações adversas começa a ser desenvolvida, na idade adulta isso já está maduro, então os reflexos de proteção são mais rápidos, isso cair fica um evento cada vez mais disperso, no envelhecimento isso também não deveria estar presente. Não posso considerar como um processo natural do envelhecimento cair. Na verdade, não. No envelhecimento, eu vou considerar como um evento multifatorial. Então, são vários fatores que levam o indivíduo idoso à queda. E esses fatores merecem um destaque de estudo porque são em cima deles que as medidas preventivas devem acontecer. Então, se eu identifico os fatores que levam o indivíduo à queda, eu posso pensar em estratégias preventivas. Há estratégias mais pontuais e outras estratégias mais do sistema, né? Do sistema social em si. Então, vamos considerar que os fatores de risco para queda, eles são linkados e eles são de efeito cumulativo. Então, para considerar como ponto de partida, a estabilidade do corpo ela depende da recepção adequada das informações sensoriais, cognitivas, músculo-esqueléticas, principalmente a integração do cerebelo nessa coordenação. Uma vez que eu entendo que o processo de envelhecimento, essas respostas ficam lentificadas e associado a outros fatores, eu tenho elementos preditores de queda. Então, como efeito cumulativo, eu posso sempre considerar a idade do indivíduo. Quanto mais o indivíduo é idoso, mais potencial a cair ele tem, se ele tem doenças associadas e se ele tem um meio ambiente inadequado. Então, são 3 fatores que predispõem a cair. Então, considerando a idade, indivíduos acima de 75 anos são mais predispostos a quedas. Doenças, as doenças cardiovasculares, as doenças osteoarticulares, doenças que envolvem o equilíbrio também são que levam a preditores a quedas. E o ambiente, se o ambiente é inseguro, inadequado,
calçadas cheias de buraco, em casa, um ambiente desorganizado, eu também tenho risco de cair. Então vamos lá, dividir os fatores de risco para queda. É importante dividi-los em dois: os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, sendo fatores intrínsecos de característica do indivíduo e fatores extrínsecos características do meio ambiente. Nos fatores intrínsecos vale considerar, são os itens de maior compreensão, né, que compõem o indivíduo, então nós vamos estudar cada um deles. O histórico prévio de quedas. Os estudos mostram que o indivíduo em um ano caiu mais de uma vez, ele tem alto índice de quedas novamente. A idade, como eu já citei, acima dos seus 75 anos, o risco de cair aumenta. As mulheres são mais caidoras, principalmente por causa do fenômeno de serem mais ativas e da presença de osteoporose. O uso de medicamento, principalmente vasodilatadores, medicamentos voltados para tratamentos cardíacos, e a polifarmácia, que é a presença de 4 ou mais medicamentos por um indivíduo. A condição clínica, se ele tem presença de hipertensão, diabetes, doença neurológica, osteoarticular, presença de hipotensão postural, isso tudo deve ser avaliado detalhadamente. Se há distúrbio na marcha ou do equilíbrio, então se é associado a uma doença de base. Se ele é sedentário, então tem menos massa muscular, menos força muscular. O estado psicológico do indivíduo, se é um indivíduo mais frágil, se o indivíduo sofreu de dependência, se o indivíduo tem uma capacidade cognitiva baixa. Deficiência nutricional, aqui entra, né, a sarcopenia, né, o que é um dos preditores de cair também. A deficiência visual que acompanha o envelhecimento, a perda da acuidade visual gradual, a presença de catarata, glaucoma e entre outras doenças. E os fatores extrínsecos são relacionados ao meio ambiente. Então, neles eu tenho uma iluminação inadequada, superfícies escorregadias, e aqui eu abro um parêntese para falar algo muito importante, que a maioria das quedas, elas ocorrem dentro do ambiente doméstico, né, dentro de casa. E o local de maior índice de queda é o banheiro. Então, lá vale lembrar, né, pequenos cuidados, né, como a superfície escorregadia, o piso do banheiro ser antiderrapante, observar esses detalhes. Degraus altos ou estreitos, obstáculo no meio do caminho. Então, aqui vale também, né, um item importante, né, que hoje a gente considera, né, vou dar um animalzinho pro meu avô, para minha avó, para fazer companhia. Não por culpa do animal, mas às vezes o animal tem a necessidade de estar junto, de correr, de andar, de entrelaçar nas pernas do dono. Isso pode ser um fator de risco de cair. A ausência de corrimão e corredores são pequenos detalhes que não são observados, mas que estão ali com um mecanismo de segurança e de proteção para aquela fragilidade ou a tendência a cair. Então, se eu tenho onde me apoiar, eu evito a queda ao chão. Mas se eu não tenho, né? Então, o uso de corrimão nos corredores e banheiros é extremamente importante. A presença de prateleiras muito baixas ou muito elevadas, se o idoso tem que abaixar muito, ele também tem dificuldade para levantar. E o mesmo se ele tiver que pegar algo no alto e não fizer uso de recursos adequados, se ele subir numa cadeira, numa pequena escada, ele está propenciando o risco de cair. Sapatos e roupas inadequadas, roupa muito longa, né, que tem o risco de tropeçar, sapatos que não tenham boa firmeza no calcanhar, sapatos soltos, né? Então, esses pequenos cuidados que podem ser modificados. Via pública mal conservada, então a presença de buracos e irregularidade nas calçadas e propriamente nas ruas, porque esse indivíduo idoso, ele vai ir e vir. Então, se essas vias públicas não são bem conservadas, ele já fora de casa ele já está em risco, né? Então, que ele perceba os riscos. Então, uma das coisas mais importantes para a prevenção de quedas é que o indivíduo também tenha percepção de risco. Porque se ele não tem percepção de risco, ele não enxerga o perigo, logo ele não acredita que ele pode cair até o evento acontecer.
Então, considerando o ponto importante, saber que o envelhecimento ele traz consigo a perda do equilíbrio e instabilidade postural. Por vários motivos, sejam eles de ordem patológica, nos casos das doenças neurológicas, ou mesmo pela falta de atividade física. Consequentemente, como nós falamos em si lá, que algumas doenças, né, são preditoras de cair, no caso das mulheres, a osteoporose, e no caso de ambos os sexos, a sarcopenia. Então, nós vamos considerar que essa fragilidade do osso também leva à queda. Então, a osteoporose, ela é um dos fatores que mais levam a mulheres a cair. Então, segundo o Ministério da Saúde, a maioria das fraturas do fêmur estão relacionadas com a osteoporose, que chega a atingir 20% dos homens e 80% das mulheres. É o que a gente chama que é cair da própria altura. Quebra o osso primeiro e depois o indivíduo cai. E o mesmo ocorre com a sarcopenia. Na verdade, a sarcopenia ela vai estar ligada mais à massa muscular, mas ela vai gerar fragilidade, ela vai gerar fraqueza, perda da motivação, e isso tudo vai gerar um risco maior para o cair. O que seria a sarcopenia, então? Sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela perda generalizada da massa muscular e com desfecho a redução da força, o que vai gerar prejuízo à capacidade funcional do indivíduo, impactando na sua qualidade de vida, gerando redução da mobilidade, morte prematura. Então, por se tratar de uma síndrome, é que ela envolve vários fenômenos para se formar. Então, quando ela tem essa redução da massa muscular e da força como um mecanismo geral, ela gera muita incapacidade para o indivíduo. Então, no esquema, a gente pode ver aqui, né, só para salientar, como ele fica depois, né? No local do tecido, há uma atrofia das fibras musculares e um excesso de deposição de gordura. Isso diminui o volume e não gera força. Se eu não tenho força, eu tenho menos habilidade para desenvolver funções cotidianas. Então, reforçando a importância de entendermos sarcopenia e sabermos como prevenir. A sarcopenia é um importante problema de saúde pública, porque ela afeta o idoso de forma negativa, gerando deficiência e morte. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o pico de força muscular em torno dos seus 25 anos, chega a 100%. E a partir dos 25 anos, em torno dos 30 anos, começa a haver um declínio natural. Então, o que vale entender desse platô aqui? Até os 25 anos, nós estamos na plena competência muscular. Se o indivíduo pratica atividade física regular, ele consegue manter esse platô por mais tempo. A partir dos 40, 70 até os 70 anos, vai sempre haver uma perda dessa massa muscular. E esse declínio começa a se acentuar após os 70 anos. E no final da idade, lá próximo dos 80 anos, 70% da massa muscular já está comprometida. E aí eu tenho um alto risco de mortalidade por conta de insuficiência de massa muscular e de força. Então, esse declínio, ele é presente na população em geral. Então, o que a gente pode olhar para ele e entender? Que quanto mais tempo eu conseguir manter o meu platô de força muscular, menor será o meu declínio. Mas se eu sou sedentário nesse ciclo, esse platô tende a ser muito mais alto e muito mais será significativa a perda lá na frente. Então, vale para a gente salientar aqui a importância da atividade física para qualquer faixa etária. E a recomendação básica do Ministério da Saúde são os 30 minutos diários, né? Fechando 150 minutos por semana. Isso seria o básico para qualquer um de nós. A causa da sarcopenia ela é multifatorial, né? Então, ela vai ter fatores hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos, que vão repercutir com a diminuição das unidades motoras, com a diminuição das fibras musculares, gerando atrofia. Se uma vez eu tenho atrofia, eu tenho perda da força muscular e perda da massa muscular, que a gente vai dar um nome de sarcopenia. A sarcopenia em si gera fraqueza e imobilidade. Se esses dois eventos, fraqueza e imobilidade, por si geram incapacidade
e perda da independência. Lembra que eu falei que um dos maiores medos do idoso é perda da independência e passar a ser dependente de alguém. O impacto na sarcopenia está ligado com a atividade física. Então, quanto mais ativo o indivíduo é, quanto mais atividade para gerar força ele faz, mais ele vai se manter constante nesses níveis de unidade motora e de força muscular. Então, daqui já vale um pensamento. Que tipo de atividade o fisioterapeuta pode propor para o indivíduo idoso, para um grupo, objetivando evitar fenômenos de sarcopenia? Então, aqui é só um resumo para a gente observar que quando o indivíduo entra nessa perda da incapacidade, dessa incapacidade, nessa perda da independência, se tornando um indivíduo, ele vai se tornar um indivíduo que nós chamamos de frágil. Né? O indivíduo frágil, ele gera um ciclo vicioso, que a gente chama o ciclo da fragilidade. Então, a osteopenia é um evento que vem por alterações diversas, hormonais, do processo inflamatório, de processos de coagulação, tudo isso pode gerar a sarcopenia, como nós falamos aqui. Mas o que interessa é que uma vez que entra nesse fenômeno, eu vou diminuir a força, vou diminuir a resistência, vou diminuir ainda mais a vontade de praticar atividade física. E isso vai gerar um ciclo vicioso de fragilidade que gera mais incapacidade. Existe um questionário simples, chamado SARC-F, que ele avalia o risco do indivíduo ter sarcopenia. Então, é um questionário simples, com perguntas pontuais, que vão ter um score aqui no final, né? Somatória de pontos 0 a 20, maior de 11 pontos, o indivíduo tem risco de desenvolver sarcopenia. Então, as perguntas são: quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? O que seria 5 quilos? 5 quilos é um saco de arroz. E aí o indivíduo vai me responder a partir do nenhuma, alguma ou muita. Aí a segunda pergunta é: quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? Ele também vai pontuar. Quanto dificuldade você tem para levantar-se da cama ou da cadeira? Quanto dificuldade você tem para subir um lance de escada com 10 degraus? Quantas vezes você caiu no ano passado? Então, todos esses fatores vão me dizer se o indivíduo tem potencial para desenvolver sarcopenia. Então, outro item esperado, que é a circunferência da panturrilha, já vai me dar um volume de massa. Então, aqui eu também tenho um score considerando, né, esse risco de desenvolver ou não sarcopenia. Então, considerando os processos de envelhecimento, o envelhecimento com a senilidade, que está associado a processos de doenças crônicas, então, considerando o indivíduo com envelhecendo associado a comorbidades ou morbidades, como hipertensão, diabetes, hipotensão postural, doença de Parkinson, as artrites em si, eu potencializo o risco de cair para essa população. E se eu estiver ainda nesse grupo citado, diabetes, hipertensão e esses outros distúrbios associados a catarata, distúrbios visuais, distúrbios de profundidade, então a percepção de um indivíduo idoso usar óculos, ele ter que usar óculos, mas não usar ocasionalmente, também é um preditor de cair. Então, entender que a visão é um dos facilitadores do mecanismo de prevenção de quedas. E uma hora que a visão ela não está em toda a sua potencialidade, associada a doenças crônicas, acentua-se também o risco de cair. Então, só fechando esse assunto, todos os aspectos que o envelhecimento traz, os processos de doença, os processos de degeneração dos sistemas característicos do envelhecimento, expõem o indivíduo ao risco de cair. Somados, então, aqueles fatores intrínsecos, que é um problema já inerente à saúde do idoso, e os extrínsecos, que é a condição do ambiente para o cair, né? Baixa luminosidade, chãos escorregadios, né? Chão escorregadio, mesmo a falta de percepção de cair, é um fator grave, né? Para
para a queda em si. E considerar também o uso de medicamento, que faz com que o indivíduo se torne cada vez mais vulnerável e cada vez mais frágil no evento de cair. Aqui a gente teve uma campanha desenvolvida pelo Ministério da Saúde, que era Cair de maduros é só para fruta, que foi uma campanha preventiva muito interessante, que discutia o impacto de cair na qualidade de vida dos idosos, então, e como criar estratégias para prevenir. Então, você pode pesquisar, tem muita cartilha, muito vídeo de orientação, porque os fatores intrínsecos podem ser minimizados, mas os fatores extrínsecos devem ser exaustivamente batalhados para serem minimizados, né? Então, nós temos que falar muito dos fatores extrínsecos de cair. Então, para que o ambiente seja um ambiente seguro para o idoso. Qual seria, então, o impacto das quedas? As quedas na população idosa são frequentes e determinam complicações múltiplas que afetam negativamente a qualidade de vida dessas pessoas e acarretam 3 alterações importantes: as físicas, as funcionais e as psicossociais. Do ponto de vista físico, cair pode gerar fratura de um segmento e vai ter o tempo de imobilização. A funcional, se essa fratura for do membro inferior, for do fêmur, ela vai ter um impacto significativo na sua funcionalidade. Será que eu vou voltar a andar? Como é que eu vou voltar a andar? Se o indivíduo tem problemas osteoarticulares e processos degenerativos e ele vai precisar fazer uso de uma bengala, como é que vai ser isso para ele? Do ponto de vista psicossocial, ele vai ser agora dependente, ele precisa de alguém para conduzi-lo. Então, esses impactos, essas alterações, elas levam a alteração na qualidade de vida de uma pessoa idosa. Então, sempre vale considerar como eu posso ajudar e minimizar esses impactos. Quais seriam, então, as consequências físicas do cair? Lesões teciduais, se não houver fratura, haverá escoriação, hematomas, pancadas e dor. Se houver hospitalização, os riscos de uma hospitalização, os riscos secundários de uma hospitalização. Se houver a queda e, consequentemente, um trauma, no momento de cair, o indivíduo bateu a cabeça, ele pode desenvolver um traumatismo craniano, como uma hemorragia subdural por gotejamento, que também é silenciosa. Se houve uma fratura, mais comum a fratura do fêmur, o tempo de imobilização, a necessidade de cirurgias, necessidade de colocação de implantes metálicos, isso tudo retarda o processo de reabilitação, leva um processo de restrição no leito maior, que vai acabar repercutindo com imobilização, problemas respiratórios. Um dos piores problemas para o indivíduo idoso numa fratura de fêmur é a imobilização no leito, que o próximo passo secundário são as pneumonias. O indivíduo idoso acamado por uma cirurgia de fratura de fêmur, se ele não morre pela cirurgia, ele morre pela pneumonia adquirida no ambiente hospitalar. Então, estar hospitalizado não é bom de forma alguma para o indivíduo idoso. A redução do nível de atividade física por consequência da queda ou por consequência de uma fragilidade que foi desenvolvida pela queda. Então, a gente sabe que depois que o indivíduo cai e sofre uma fratura, emocionalmente ele não vai ficar igual, ele não vai se arriscar mais tanto como ele se arriscava. E isso impacta emocionalmente na qualidade de vida desse idoso. Aqui só mais um gráfico para a gente reforçar algumas ideias. Então, os impactos, de acordo com a consequência de queda, o que pode levar algumas consequências. Então, a gente pode ver que em mais escuro a gente tem os entorses e as luxações. As fraturas e os hematomas representam 33, 35%. As escoriações e os traumas representam uma faixa maior, 46%, e os distúrbios vasculares ficam em menor proporção, aqui em torno de 7 a 10%. Vale lembrar que
as fraturas estão muito próximas das escoriações. Então, cair, ela tem um ponto importante que, além de machucar, de escoriar, que vai gerar, porque a pele do idoso também se torna mais sensível a pequenas escoriações, que geram complicações também, o risco de fraturas também alto. Então, aqui a gente vai considerar a fratura causadora de dor aos mínimos movimentos. Isso gera incapacidade funcional. A fratura, ela reduz a mobilidade e gera restrição ao leito. Uma vez restrito ao leito, eu posso estar predisposto a problemas respiratórios e urinários. Os problemas respiratórios aqui eu vou considerar a pneumonia e os urinários, as infecções urinárias, que também são porta de entrada para outros tipos de infecção. E a lesão por pressão, que é um dos problemas maiores de ficar restrito ao leito. Então, a partir do momento que o indivíduo teve redução da mobilidade e restrição ao leito, ele está sujeito a duas condições que podem levá-lo à morte: os problemas respiratórios e a lesão por pressão. A partir do momento que o indivíduo entra nesse ciclo, cada vez mais ele vai perder a mobilidade. E se ele perde a mobilidade, esse ciclo se perpetua e ele entra no que nós chamamos de síndrome da imobilidade. Considerando ainda as consequências do risco de cair, uma das considerações importantes é o tempo de hospitalização. Então, quanto mais o indivíduo cai, mais a frequência dele no ambiente hospitalar aumenta. E isso gera danos tanto físico quanto emocional. A partir do momento que esse indivíduo perde a sua capacidade funcional e se torna restrito ao leito, isso gera muito dispêndio tanto para quem cuida e com a frequência de hospitalização, porque uma vez ele restrito ao leito, ele vai desenvolver distúrbios associados. Então, uma vez ele restrito ao leito, ele pode desenvolver lesão por pressão, distúrbios geniturinários, distúrbios respiratórios, perda, atrofias musculares, e isso gera um ciclo que se perpetua. Quais seriam as consequências funcionais? A limitação da mobilidade na realização de atividades fora de casa. Então, se era um indivíduo idoso independente que ia ao mercado, realizava suas pequenas compras, ia até a feira, isso ele vai deixando de fazer. Ele vai abandonando essas atividades, vai mudando seu estilo de vida. Então, se ele tinha encontros com comunidades, encontros religiosos, ele vai se preocupar em cair e vai parar de fazer, vai começar a se tornar parcialmente ou totalmente dependente de alguém, e isso vai restringindo cada vez mais a sua habilidade em executar tarefas. Então, o que antes era uma coisa boa, que mesmo fosse pequenas, a capacidade de realizar atividades diárias, de ter independência de solucionar os seus problemas, com o evento queda, isso tudo sendo perdido, vai impactando na vida dele, vai deixando ele menos ativo, impactando novamente lá naquele ciclo, menos atividade, mais risco de desenvolver doenças. Como consequência, o ponto mais alto do risco de cair ou da queda em si é que leva o indivíduo à perda da independência. Então, como eu falei na pesquisa lá atrás, o maior medo do idoso era se tornar dependente de alguém. Então, a perda da independência afeta de 32% a 50% dos idosos que já sofreram quedas e que essas quedas tiveram algum tipo de impacto na sua capacidade funcional. Então, mudança de comportamento a partir do evento queda. Então, aumento da dependência e mudança de comportamento impactam no ponto de vista psicológico, dando um impacto na autoestima, né, tendo uma baixa autoestima, reduzindo progressivamente a sua capacidade funcional pelo medo de cair, pelas quedas recorrentes. Então, a queda, um evento queda que leve a algum tipo de lesão, que impacte de alguma maneira de redução da mobilidade desse indivíduo idoso, vai tendo repercussões cumulativas, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental.
E isso vai gerar prejuízos, porque ele pode entrar em processos de depressão, né, de frustração. Quais seriam as consequências psicossociais, então? Primeiro impacto, o medo de voltar a cair. As frustrações e a sensação de impotência, a percepção do corpo em relação à sua fragilidade, a vergonha da situação de cair, o medo de ter perdido o controle da própria situação, da própria vida, e a falta de otimismo e de percepção em relação ao futuro. Então, eventos como esses são extremamente desgastantes do ponto de vista emocional para o indivíduo idoso. As consequências da queda na vida social do idoso e da sua família. Então, considerando, nós estávamos falando do ponto de vista, do olhar apenas do idoso, né? Então, o idoso que cai, como é que é isso para ele, mas vamos considerar que a queda dele vai envolver toda a família. Porque se era um indivíduo idoso que morava sozinho, agora ele vai precisar mudar para vai ter que ter alguém para cuidar dele. Então, se ele tem os filhos, vai ter que morar com os filhos, ou se ele vai precisar de um cuidador especial, como é que vai ser isso para a dinâmica familiar? Então, logo, vai haver uma dependência financeira do cuidado, vai alterar esse relacionamento familiar. Será que todos estavam preparados para ser cuidadores? Vai mudar a dinâmica do domicílio, um rearranjo, né? Então, a gente sempre fala, nós nunca estamos preparados para envelhecer. A nossa casa não é projetada para o envelhecimento. Então, quando o indivíduo é adulto, jovem, ativo, ele gosta de construir a casa com escadas, com lances, com degraus. E depois, no envelhecimento, isso tudo não tem valor, porque isso tudo vai ser um agravante para o processo de cair. Então, todo esse arranjo vai impactar também. E mesmo porque, né, as situações simples que nós brincamos tanto, né, aquele tapete que eu gosto tanto, que fica na sala, mas ele é um forte potencial, um fator extrínseco de queda, então ele vai ter que ser modificado, ele vai ter que ser rearranjado. E isso não é fácil para o indivíduo idoso que tem toda uma história em cima das suas coisas. Tudo para ele tem uma lembrança. Então, mudanças impactam e geram mais isolamento, né? Então, esse ciclo ele vai só ganhando mais elementos de força. Então, uma vez que o indivíduo cai, ele tem um impacto na vida dele e tem um impacto na vida da família também. O que seria a síndrome pós-queda? Então, depois que eu caio, qual é o meu maior medo? Quais são os maiores impactos? A síndrome pós-queda, ela não traz assim consigo somente o medo de cair novamente, mas o medo de cair e dessa vez se machucar, o medo de ser hospitalizado, o medo de ficar restrito, de sofrer algum tipo de imobilização, o medo de ter um declínio da saúde, de se tornar dependente de outras pessoas para o autocuidado, para a realização das suas atividades. E isso tudo são medos inconsequências inerentes à queda. Então, um evento vai puxando o outro. Então, se o indivíduo caiu uma vez, e tudo bem, na segunda vez ele já caiu de novo, na terceira vez, agora ele se machucou, e na quarta vez ele foi hospitalizado. Então, os eventos vão trazendo memórias que vão gerando essa síndrome de fragilidade. E a partir do momento que eu começo a ter medos de me machucar, eu vou restringindo a minha movimentação. Então, se eu saía mais, se eu ia até mercados mais longos, agora eu vou mais perto. Se eu andava por ruas com mais facilidade, agora eu já não vou andar. Se eu pegava, como eu vou dizer, condução em horários de muita gente, agora eu vou diminuir. Então, assim, eu vou mudando a minha rotina de vida e vou me movimentando cada vez menos. A síndrome pós-queda, ela está muito ligada com a restrição das atividades. Então, o que eu fazia em grandes distâncias, com volume de pessoas, não vou fazer mais. A perda da autonomia e da independência, agora se eu tinha essa liberdade de ir até um supermercado, agora eu vou precisar que alguém faça isso para mim. As interações sociais, os grupos que eu participava, eu já vou começar a ficar inseguro de ir. O risco de depressão, né? O indivíduo idoso, ele vai começar a pensar no futuro sem muitas possibilidades, gerando cada vez mais
mais um sentimento de fragilidade e insegurança. E aí o que torna o ciclo vicioso em que as consequências da queda passada, do que aconteceu, se tornam as causas futuras. Então agora isso vai ficar circulando na minha cabeça, que se eu cair, eu vou perder cada vez mais. Então, para eu não cair, eu deixo de fazer e me restrinjo e me fecho, gerando outros problemas. Então, como a síndrome pós-queda pode ser evitada? A partir da própria prevenção da queda. Então, se eu entendo os mecanismos que levam o indivíduo a cair, eu vou trabalhar em cima deles. Primeiro, na adequação dos fatores extrínsecos, que foi o que eu falei, que são fatores que podem ser prevenidos. Então, preparo da casa para o idoso, a avaliação do ambiente, fortalecimento dos membros inferiores, a importância e o estímulo à prática regular de atividade física, a prevenção de osteoporose do ponto de vista clínico, através de exames e ainda o incentivo à prática regular de atividade física, estimular o indivíduo idoso a andar de forma autônoma, ou mesmo se precisar, o uso de acessórios, mas estimular que ele continue fazendo caminhadas, e ensinar o indivíduo idoso a se defender em quedas. Isso gera também autoconfiança. Então, treinar, né, rebuscar mais essa solicitação de reflexos ou de mesmo de estratégias do cair. De quem é essa tarefa? De todos os profissionais que vão cuidar da saúde do idoso, daquele cuidador que está apto a acompanhar esse idoso e dos próprios familiares. Então, todos precisam compreender os fenômenos de cair e quais são as estratégias preventivas. Então, por se tratar de um problema de saúde pública, nada melhor do que uma política nacional da saúde do idoso, que o objetivo é permitir um envelhecimento saudável, o que significa preservar ao máximo a capacidade funcional e autonomia para atingir um nível adequado de qualidade de vida. A Política Nacional da Saúde do Idoso, ela foi desenvolvida ou foi criada pela Portaria 1395, de 10 de novembro de 99, então a portaria antiga, que é uma das principais redes de atenção do SUS e a saúde do idoso. Ela propõe diretrizes que vão nortear e definir os programas, os projetos e os planos de atenção integral no processo de envelhecimento da população idosa. Então, como eu falei, a nossa população tende a ser idosa, então a estratégia é criar planos e projetos para manter a saúde do idoso e o envelhecimento mais saudável possível. Então, dentro dessas diretrizes, o ponto alto e o ponto fundamental é a promoção de um envelhecimento saudável baseado em 3 pilares fundamentais, que é a importância da atividade física, uma alimentação saudável e pensamentos positivos, né? A gente trabalha nessas 3 linhas. Manutenção da capacidade funcional é o objeto de atenção da fisioterapia. Então, como nós podemos manter a capacidade funcional do idoso do ponto de vista preventivo? Assistência à necessidade da saúde do idoso, reabilitação da capacidade funcional uma vez perdida, né? Então, a gente tem que ter um público voltado à reabilitação e apoio e desenvolvimento de cuidados informais e voltando a estudos e pesquisas. Então, a atenção primária, né? E promover e educar a saúde e manter a capacidade funcional. Então, já para a gente começar a pensar como a gente pode contribuir para manter essa capacidade funcional. Aqui também está mais um selo da Campanha Nacional de Prevenção de Quedas na Terceira Idade. Anualmente é discutido quais são as estratégias, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas, as abordagens na atenção básica, nas unidades de saúde, estão sendo voltadas para a prevenção de quedas na terceira idade. Considerando, então, que a prevenção de quedas é algo amplo, porque envolve causas multifatoriais, portanto, se trata de um programa complexo, mas a gente pode, sim, identificar os fatores de risco modificáveis, que vamos considerar os fatores extrínsecos, e promover intervenções a fim de minimizar ou cessar esses riscos de queda. Então, não há um programa 100% eficiente, mas há, sim, programas que, se persistentes e se constantes, podem, sim,
minimizar ou até cessar os riscos de queda. Então, eu gosto particularmente dessa frase: cair de maduro é para fruta. Então, quando as secretarias de saúde discutem isso e levam essa informação à população idosa ou aos seus cuidadores, há sim um fator de modificação. As pessoas começam a perceber mais os seus ambientes. Então, esse é um tema que tem que ser discutido constantemente com essa população. Aqui é só para a gente citar uma revisão bibliográfica de alguns artigos que tratavam do exercício como um fator de redução de quedas, a importância dos exercícios e quais exercícios. Então, teve um grupo controle, um grupo de exercício, um grupo de Tai Chi Chuan, um grupo de terapias convencionais, né? Então, caminhada assistida, escalada. Então, cada resultado mostrou que havia redução significativa no número de quedas. Então, o que se pode perceber? Que qualquer prática de atividade física gera incremento na força, no equilíbrio, na percepção. E isso vai ser significativo no tempo de queda, no risco de cair. Então, vale salientar que o indivíduo idoso, ele não necessariamente precisa fazer uma modalidade de exercício específico. Ele participando de atividades práticas corporais, ele já vai estar estimulando essa linha de percepção e força e coordenação. E isso vai reduzir significativamente o risco de cair. E aqui os estudos seguem, né, mostrando o tempo e a proposta, né, caminhada, MENS, um estudo americano mostrava 3 vezes por semana, de 90 minutos, por 6 meses, alongamento, controle postural, caminhada, exercício de coordenação, de força, geraram, né, um grupo de exposição e um grupo controle, com menos chances de cair, né, menos lesões relacionadas à queda. Na Holanda também foi feito um estudo mostrando um grupo de exposição 2 vezes por semana, 90 minutos de 5 semanas, e teve um risco de 46% no risco de queda, se comparado ao outro grupo. Então, quais os resultados, né? Mostrando que a variabilidade de atividades impactam no risco de cair. Então, eu posso pensar sempre em intervenções e estratégias diferentes para o meu grupo. E eu sei que os resultados serão positivos no quesito força, no quesito flexibilidade, equilíbrio, melhora da marcha, nas AVDs e, consequentemente, no risco de cair. Um estudo controle também, um estudo randomizado de controle também afirma que o Tai Chi, ele reduz o risco de quedas na população de idosos, né? Então, houve um menor número de quedas, né? Uma taxa de incidência por pessoas, aumentando o tempo de queda, né? De um intervalo de quedas a partir de 1 ano. Então, isso mostra que toda técnica, toda terapia comportamental, toda prática corporal vem ajudar a somar nos resultados de intervenção no risco de queda. Outro estudo mostrando a importância e o benefício da hidroginástica também no controle do risco de quedas em indivíduos idosos. Então, aquele indivíduo idoso que tem alguma comorbidade que dificulte a atividade dele em solo por algum desgaste articular, alguma artrose, enfim, ele pode se beneficiar dos exercícios aquáticos com os mesmos benefícios de força, de flexibilidade, de equilíbrio e também serem controladores do risco de cair. Os desafios dos circuitos, que eu particularmente gosto muito, que são sequências de atividades que visam, né, propriocepção, coordenação, equilíbrio e que podem ser classificados como exercícios sensoriais também, dependendo da dinâmica do que eu propor. E esses exercícios, eles são divididos como o próprio nome diz, em momentos, né? Então, o circuito pode envolver várias atividades diferentes que vão estimular áreas cerebrais diferentes, funções corporais diferentes, e tudo isso acabam integrando muito e facilitando o processo de força, de coordenação, de ajuste postural e sendo um preditor e um mecanismo preventivo de queda.
Agora é com vocês. Nós vamos propor uma atividade para a disciplina. Essa atividade iria ser desenvolvida num centro de referência do idoso, mas por conta da situação que temos vivido hoje, e creio que ainda nesse semestre não seria possível, porque mesmo que retomemos as atividades, esse contato ainda não seria possível. Então, eu gostaria que vocês criassem um circuito multissensorial explicando cada ponta desse circuito, cada função desenvolvida nesse circuito, fizesse um desenho dessa. Isso pode ser feito em grupo, cada um vai partilhar uma ideia e vocês montarão, né? Então vocês são em 5, cada um fica com uma parte do circuito e no fim as ideias são somadas e tem-se um circuito grande. E além de criar um circuito de alerta ou um folder ou um template dos fatores extrínsecos para queda. Então, no Classroom, eu vou estar postando um vídeo também dos fatores extrínsecos para queda, e eu quero que vocês tenham ideia de um mecanismo de comunicação, porque seria o nosso mural de fatores extrínsecos, né? Quais são o que o ambiente tem de perigo? Então, se o meu grupo decidir falar de banheiro, como seria um banheiro inadequado e como seria um banheiro adequado? Se eu quero falar de um ambiente de sala de estar, como seriam os perigos, um ambiente inadequado e como seria um ambiente adequado? Então, a ideia é essa. O grupo pode se unir, dando as ideias estratégicas, mas se achar por bem e quiser fazer individualmente, também fiquem à vontade. Essa atividade vai ter um peso maior, então é importante que vocês se organizem. Eu vou estar à disposição, esclarecendo dúvidas, e nós vamos estar conversando sobre essa atividade, tá bem? Muito obrigada e até mais.